Olá pessoal, boa tarde. Então, estamos aqui hoje para bater um papo sobre questões vinculadas às constelações e a toda uma base indígena, toda uma leitura ancestral. Eu trouxe aqui para vocês hoje um dos livros que eu sou apaixonada. E como vocês podem ver, assim, eu marco, eu escrevo, quando eu leio, eu gosto de ir pontuando, tá? Algumas pessoas não gostam muito disso, mas é o meu jeito. Eu gosto muito. E a escritora que eu me refiro hoje, Ángeles Arrien, antropóloga, educadora, escritora, pesquisadora do universo indígena, é uma pessoa de renome, né? É um referencial dentro dessa literatura. E é interessante o caminho quádruplo, né? Porque abre dizendo, trilhando os caminhos do guerreiro, do mestre, do curador e do visionário. Então, dentro disso, eu vou fazer alguns links aqui já de início com a questão da visão sistêmica, né? Dentro das bases indígenas que eu estou inserida, eu pertenço a esse universo, não se acredita em um tempo linear. Não se vive um tempo linear. Se vive um tempo contínuo, circular, cíclico, tá? De ciclos. E partindo dessa premissa, eu também quero já inserir a base principal de praticamente todas as etnias dentro da sua base, da sua raiz, né? Respeita o antes, respeita a terra, aos ancestrais, a esse céu, né? A esse céu, a essa terra, a toda a criação, e se sente pertencente a essa criação. Então, partindo disso, nós já temos aí uma série de circunstâncias que se entrelaçam, de leituras que se entrelaçam na base sistêmica, porque sistêmico é tudo, é um campo que não se encerra e que tem toda uma leitura de base ancestral, transgeracional, epigenética, morfogenética. Então, tudo isso está na base de todas as etnias, tanto no Brasil, nas Américas, no mundo todo, certo? E a Ângeles abre o seguinte, ela primeiro, na primeira página, vem uma citação muito interessante. Dirige tuas preces ao corvo, o corvo que é, o corvo que foi, o corvo que sempre será. Dirige tuas preces ao corvo, o corvo nos dá sorte. Essa citação que ela imprime aqui na sua abertura é de Koyukon Ravensson, né? E em seguida ela abre ao seu pai e ela diz: Salvador Arrien, cujo espírito pioneiro trouxe dos montes Pirineus da Espanha aos vales do Idaho. Né? Algumas pessoas dizem Idaho, eu digo Idaho. Sua profunda ligação com a natureza, como criador de ovelhas, por mais de 20 anos, propiciou-lhe serenidade e uma inquestionável força de caráter. Olha que interessante como ela descreve o pai dela, como ela toma isso do pai, né? Como ela toma isso, uma expressão muito usada dentro das constelações, é toma dos teus pais, né? Toma dos teus pais aquilo que te faz aprender, que te faz bem, né? E o que não foi tão bom, também aprende com isso, né? Mas toma apenas agora a vida que eles te deram.
e dentro da vida que eles te deram, faz o melhor da tua vida, né? E aí ela segue descrevendo, né? Criador de ovelhas por mais de 20 anos, propiciou-lhe serenidade, inquestionável força de caráter, e foi um homem probo, cuja presença forte e inabalável, integridade inspiravam respeito. Tá? Ela abre dentro disso. E eu quero trazer a gente para uma primeira abordagem aqui dentro da página 36. A página 36, ela abre, né, com o seguinte: como o guerreiro, líder latente, se revela. Como que um guerreiro, como que um líder se revela. E os aspectos sombra do arquétipo do guerreiro, a criança ferida do norte. Então, nós já vamos dar uma lida aqui juntos. Eu quero fazer essa leitura comentada com vocês, porque eu acredito que é de suma importância a gente observar essas semelhanças entre as culturas originárias e toda essa base sistêmica que não só veio, né, consolidou-se com o Bert Hellinger, porque também teve um antes toda essa base sistêmica, né? A gente sabe disso. Porém, o Bert trouxe uma consolidação com as constelações sistêmicas familiares e com toda a sua bagagem de vida. E eu quero começar então aqui com uma citação também que diz: o que significa ser promovido para uma posição de liderança? Te pergunto aí, o que significa ser promovido para uma posição de liderança? Francamente, significa que agora temos autoridade para servir aos outros de maneira especial. Então, essa citação de um anônimo, né, que ela coloca aqui, é muito, muito além das palavras, né? Porque esse servir está na base de toda a leitura originária, de toda a leitura pluricultural, multiétnica de todos nós. As lideranças, elas têm uma visão que é uma visão diferente da visão da pirâmide, né, que se vive nesse hoje, no nosso século. Porque nessa questão de autoridade, a autoridade deve, primeiramente, conhecer as dores, conhecer as fragilidades, conhecer as necessidades do seu povo, para então servir, né, como uma liderança, e não mandar, e não impor, e não se sobrepor. Então existe aí uma profunda leitura de humildade, de servir ao outro, né? De empatia, né? De estar com o outro, de olhar o mundo através desse outro também. Né? E outras tantas questões que vocês vão, aos poucos, nós todos vamos tendo revelações aí, né? Quando não nos encontramos plenamente presentes ou fortalecidos, somos presas do lado sombra do arquétipo do guerreiro. Se observarmos em nossa existência os temas da rebelião de nossa autoridade, que não se fez valer ou que se projetou sobre os demais, e comportamentos de invisibilidade, não teremos reivindicado o guerreiro ou o líder em nossa natureza. Então aí, dentro dessa leitura também sistêmica, está se olhando, né? Está se olhando aí como um observador de fora, estamos vendo essa natureza desse guerreiro ou dessa guerreira e de todo esse clã que se mostra aí para nós presentes, cada um, né, dentro do seu papel, cada um dentro da sua ordem hierárquica e em equilíbrio.
em equilíbrio. Então, para que esse equilíbrio se manifeste, é importantíssimo que se respeite a ordem hierárquica, que se respeite o antes, né? E que se faça valer essa intenção, essa consciência, né, de servir em coletividade. Aí também se cruza com também a leitura Kahuna havaiana, né, onde nós também abordamos por esses dias o livro das constelações sistêmicas do Ulrich, que eu mostrei para vocês e que está aqui comigo. Vamos de novo, Ulrich e Dupré, né? Emile Dupré. Então, todos esses livros que eu cito para vocês são importantes para quem quiser aí tomar isso, né? Toma isso e também multiplica isso, né? Faz acontecer. Chega aí e compartilha esse vídeo com mais alguém que tu sinta que vai fazer bem, né? Vamos à sequência, né? A rebelião. Rebeldes não são apenas os revolucionários. Pode ser você, eu, o vizinho da casa do lado, qualquer um que tenha dentro de si a imperiosa necessidade de impor sua marca, fazendo as coisas de maneira diferente da normal, ou da norma. Os rebeldes não toleram ser comuns. São quase sempre incapazes de trabalhar dentro das formas e estruturas estabelecidas. Então, onde se quebra a ordem, onde se quebra a hierarquia, se gera um sistema de rebelião, um sistema disfuncional, um sistema que não há respeitabilidade mútua, que não há reciprocidade entre o dar e o receber, que não há esse terreno, né, de equilíbrio, de harmonia. Então, me perdi um pouquinho aqui. São quase sempre incapazes de trabalhar dentro das formas e estruturas estabelecidas. Valorizam suas próprias necessidades, pessoais e profissionais, acima das de todos os outros, independentemente do tempo, lugar ou situação em que estão. Então, aí, se colocam acima. Já te chamou a atenção algo aí, né? Para que os rebeldes se tornem guerreiros, precisam aprender a honrar, respeitar limites e determinações dos outros, assumir responsabilidades pelas ações tomadas ou não. Entra lá aquela frasezinha, aquela plaquinha: somos todos 100% responsáveis por nossas escolhas. Então, responsabilidades assumidas pelas ações tomadas ou não, e reivindicar a liderança de forma a fortalecer as pessoas ao invés de diminuí-las. Eu quero que tu pegue bem essa plaquinha aí, né? Porque dentro de muitos sistemas nós temos o quê? Nós temos uma série de registros das nossas vidas, da nossa infância, da nossa história, aonde sim, tivemos pais abusivos, tivemos pais que nos machucaram, tivemos pais que nos abandonaram, ok, né? Ok, mas tomemos desses pais aquilo que nos faz crescer e aceitemos esses pais com as suas limitações, com os seus processos e as suas escolhas, pois eles são responsáveis pelas suas escolhas. Não colocamos os pais numa posição de infantis, de crianças, e sim honramos a postura de pais, a autoridade de pais, a hierarquia de pais, né? Então, o rebelde se identifica em demasia com o ser independente e autossuficiente. Atrás de todo rebelde existe uma necessidade de espaço. O medo subjacente do rebelde é o medo de sentir-se limitado, restrito ou preso. Os rebeldes que usam sua capacidade de liderança para o ganho pessoal veem prejudicada sua capacidade de jogar em equipe.
e eventualmente perdem o respeito alheio. Claro. Nos casos extremos, o rebelde transforma-se em narcisista e abandona a efetiva liderança. E vamos às questões aí da autoridade dentro dessa parte do guerreiro enquanto líder, né? E também da sua criança ferida do norte, né? A criança ferida do norte. Isso tem muito, muito a se dissertar sobre isso, a se comentar, e merecem muitos e muitos bate-papos por aqui. Questões de autoridade. Quando temos uma questão de autoridade com alguém, é sinal que não nos apropriamos completamente do arquétipo do guerreiro e de que estamos projetando nossa autoridade sobre alguém, ao invés de reivindicá-la para nós mesmos. As pessoas que têm problemas de autoridade são atraídas por líderes efetivos e tendem a supervalorizá-los ou competir com eles. Atrás de cada indivíduo que apresenta problemas de autoridade, encontra-se uma relutância em reivindicar uma responsabilidade pessoal ou desejo inconsciente de que outra pessoa seja responsável. Qualquer problema de autoridade revela um indivíduo que está se comportando como vítima. Por exemplo, quando uma figura de autoridade não corresponde às expectativas idealizadas por alguém, a vítima reagirá com censuras, julgamentos e ataques, ou com decepção, retraimento e afastamento. A vítima que se utiliza da censura está começando a reivindicar sua própria autoridade, está crescendo, está se colocando no seu devido lugar dentro do sistema, né? Então, de maneira retorcida, muitas vezes, utilizando-se de formas de liderança para atacar e auto-justificar-se. Aí é o aspecto sombra, né? A vítima que se utiliza do retraimento e afastamento tenta inutilmente adquirir autoridade pessoal, tá? Então, eu trouxe essa leitura, vou finalizar só o próximo parágrafo, para a gente fazer a reflexão e a junção com todo e qualquer sistema que a gente vá trabalhar. E nisso vão sendo colocados aqui para nós, né? Essas bases ancestrais, esse antes, porque todo mundo me pergunta, Liana, qual é a relação do xamanismo com as constelações? Olha, eu sempre vou dar um olhar aí para vocês com base no meu próprio testemunho de vida. Eu não vou dar pitaco pela maneira como outros trabalham ou como outros leem essa questão do xamanismo e essa questão do campo sistêmico. Eu simplesmente vou dizer para vocês que dentro das constelações sistêmicas, da leitura sistêmica, está toda a base ancestral. E isso é dito para a gente constantemente. Isso é mencionado para a gente não só em leituras sistêmicas o tempo todo, né, como toda uma leitura que parte da vida dessas pessoas que nos trouxeram essa leitura sistêmica. Também além de Bert Hellinger, né? Então, nós temos essa leitura sistêmica de muitas formas exemplificada na ciência como um todo, na filosofia como um todo, na neurociência, em toda essa bagagem ancestral na nossa vida. Mas eu estou aqui me referindo, basicamente, a esse tronco, né, de base em tradições originárias, em culturas originárias, indígenas sobretudo. Aquele que reivindica a autoridade pessoal já não é mais vítima. À medida que reivindicamos nossa autoridade, tomamos, pai, mãe, são autoridades dentro de um sistema. Os caminhos tortuosos de obter poder são interrompidos, porque perde-se toda essa noção
né, de essa necessidade de ter poder, né? Naturalmente, quando tu te posicionas no teu papel, dentro do teu sistema, pai, mãe, irmão, irmãs, né? Tio, tia, avô, avó, cada um no seu sistema, na sua ordem, né? Não precisa ter que reivindicar nada. Está alinhado com essa ordem, está procedendo da maneira correta, né? Enquanto sistema familiar. Começamos a valorizar a colaboração dos companheiros e honrar os que demonstram capacidade real de liderança. Então, quando nós começamos a valorizar, é quando nós respeitamos, é quando nós damos, né, a quem de direito, devolvemos a quem de direito o seu papel dentro do sistema e tomamos apenas aquilo que nos diz respeito. Eu vou fazer algumas vindas por aqui com algumas leituras comentadas, porque eu acho legal vocês terem esses referenciais, né? Eu tenho muitos livros para referendar. Este livro é excelente para quem quer ter uma noção desse caminho, né? Desse caminho quádruplo, desse caminho que todos nós percorremos ao longo de toda a nossa vida. Então, dentro das bases ancestrais indígenas, nós estamos começando, digamos aqui, a cruzar algumas leituras que colocam ordem dentro dessa visão ancestral na nossa vida. E tu pode aí do outro lado te identificar com algo. Tu pode cruzar alguma lembrança aí, né, de algo que tu carrega do teu próprio sistema familiar, da tua própria história. Se tu de repente tens aí na tua ancestralidade ancestrais indígenas, negros, né, ou outros ancestrais, mas enfim, tomar destes, né, por isso que nós estamos lendo também, fazendo essas leituras comentadas, para que haja essa localização também e para que se honre todo esse antes. Eu espero que tenha sido uma abertura boa para ti, que tenha te trazido alguma clareza, algum esclarecimento, né? E ficamos com o seguinte: nós, os povos indígenas do mundo, unidos neste canto de nossa Mãe Terra, em grande assembleia de homens de saber, declaramos que estamos aqui, estamos presentes. Não estamos no passado, no sentido de que passamos, mas o nosso passado, o passado dos ancestrais, vividos através de nós, descendentes, está vivo, está presente, né? E dentro dessa presença, claro que nós vamos ter aí muitas bifurcações, muitos desdobramentos que vão trazer para a gente outros tantos, né, outras tantas respostas acerca de muitos comportamentos que nós vemos hoje, né, de um alimento de vitimez, ou de desvalorização, ou de não colocar no devido lugar, né, esses povos, né, e todos os nossos descendentes aí, todos os nossos antepassados e ancestrais, né, porque quando nós excluímos, quando nós colocamos como algo que passou, nem lembramos, nem sei se tenho, né, nem sei se tenho essa descendência, né? Muitas vezes a gente diz isso, eu vejo muito isso. Então que a gente possa trazer isso presente, é muito importante.